Olá galera, graça e paz sejam com todos. Vamos falar hoje sobre Trindade. Bom, não vou apresentar realmente a resposta exata, eu apenas vou apresentar argumentos dos dois lados. Na Bíblia você não encontra a palavra Trindade, mas não que isso seja problema, assim como você não encontra a palavra onipotência, onipresença e onisciência. O que nós encontramos na Bíblia são bases, e dá para entender sobre Trindade e também dá para entender sobre onipotência, onipresença e onisciência. Se Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus, será que então haveria três deuses? Não, na verdade não. Esses três não são um só. Não estou apresentando de que isso é, estou dando argumentos de que é e depois eu dou argumentos de que não é. São como uma unidade que existe três pessoas eternas, que são iguais no ser, na essência, mas são distintas em personalidades e manifestações. No ser, a essência de Deus é um só, ele é único, já em sua personalidade Deus é três. Cada um dos três possui própria característica, manifestações e atividades distintas. Como assim? Por exemplo, foi o pai que enviou o filho morreu na cruz, mas não foi o pai que morreu na cruz, o pai o enviou, e o Espírito Santo habita em nós, sendo ele Deus. Então, como pode ver, possui atividades de manifestação diferentes, porém a Trindade age em perfeita concordância. Bom, nenhum age independente do outro, e eles não brigam um com o outro. Cada um é chamado de Deus. Cada um possui atributos divinos, cada um pratica obras divinas e cada um recebe honras divinas. A palavra Deus é utilizada no termo plural, que é Elohim, assim como você encontra em Gênesis quando diz: façamos o homem conforme a nossa imagem. Então, esse argumento que eu apresentei agora foi sobre a Trindade, mas sobre ela ser verdadeira. Então, e o argumento que eu vou apresentar agora é sobre a Trindade não ser como o sistema religioso prega. O que Jesus quis dizer com eu e o Pai somos um? Tá. Se a igreja é apenas o corpo de Cristo, né, apenas um corpo, quer dizer que eu e você, sendo nós igreja, quer dizer que eu é você e você é eu? Eu acho que não, mas sim que a igreja trabalha junto no mesmo serviço com várias pessoas, com características, ou seja, o caráter igual, que no caso é o de Cristo, ou seja, várias pessoas com o caráter de Cristo trabalhando no mesmo serviço, que é ganhar mais almas para Cristo. Então não quer dizer que os três são um, e sim que tem o mesmo serviço e características. Um exemplo é o amor condicional que a gente encontra no Pai, no Filho e no Espírito. Tá, como todo mundo sabe, Deus é Deus, óbvio isso. Mas, então, será que Jesus é Deus? De certa forma sim, mas ele não é o Pai, ele é o Filho do Pai. E como o Pai é Deus, ele é Deus. Por exemplo, um porco não gera vaca ou pássaro, porco gera porco. Ou seja, Deus gera o quê? Deus. Então se Jesus é Deus, ele tem os mesmos poderes que o Pai em pessoa diferente? Não. Jesus mesmo disse que nem mesmo ele sabe quando há de voltar. E ele também diz que o Pai é maior do que ele. E Paulo escreve que Deus é a cabeça de Cristo. E diz que há apenas um Deus e um só Senhor, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus não é Deus? Na verdade é sim, mas não é o Pai, é o Filho do Pai e nosso grande Deus e Salvador. E nada podia ser feito sem ele. Então, por isso diz que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne, ou seja, Deus, e por isso diz que façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pois o Filho é a imagem do Pai e Jesus veio de Deus. Tá, então a gente vê que Jesus é Deus pelo fato de ser filho de Deus. Mas e o Espírito Santo? Seria ele Deus? Bom, dependendo da forma como você crê o que é espírito, isso seria fácil de responder. O seu espírito é quem? É você. Ou seja, o Espírito de Deus seria Deus. Mas será que seria tão fácil assim de explicar para quem crê que o espírito seja de uma forma diferente? Bom, a primeira coisa a gente tem que entender que para o Espírito Santo ser Deus, ele teria que ser uma pessoa. E ele é uma pessoa. Bom, se você crê que sempre que na Bíblia tem um E maiúsculo, na palavra Espírito, é o Espírito Santo, então você terá que crer que o Espírito Santo é uma pessoa. Pois mentem? Já é possível mentir para uma força? Bom, que eu saiba, você
só consegue mentir para uma pessoa. E é o que acontece quando mentem para o Espírito de Deus. Mas então por que na Bíblia não diz que tem um trono para o Espírito Santo? Bom, se o Espírito é de Deus, então o Espírito está em Deus, pois é o Espírito de Deus. Assim como o meu Espírito está em mim e o seu em você, ou o seu Espírito estaria com outra pessoa. Não faria sentido. Então o meu Espírito está em mim, assim como o Espírito de Deus está em mim, porém é dele e pertence a ele. Ou seja, quando estiver os dois tronos, o Espírito de Deus estará em Deus. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, e dependendo da forma que você crê, como o que é Espírito, seria fácil de responder isso. Mas se você crê que o Espírito Santo não é uma pessoa, bom, não faria muito sentido, né? Mas, ok, mas sim, o Espírito Santo é Deus pelo fato de ser como Deus, pois é o Espírito de Deus, é a imagem de Deus em nós. Lembrando, se inscreva no canal, compartilhe se quiser, mas eu gostaria muito que você compartilhasse. Dá like, por favor, e divulga aí e passa isso para outras pessoas. Evangelize. Ative as notificações e não perca o próximo vídeo, ok?